Fala galera, muito boa noite a todos vocês aí. Quem tá falando é o Marcelo. Primeiramente, gostaria de agradecer todos vocês aí que estão engajando as lives do União Tricolor Paulista aí, sempre colocando acima de 100 pessoas aí, acima de 100 likes também. Muito obrigado a todos vocês. Parabéns ao ganhador da camisa aí na última sexta-feira, tá? Em breve vai ter mais um sorteio aí, agora dos 5 mil aí, dos 5 mil inscritos aí. Mais uma camisa tricolor para vocês aí, tá? Com todo carinho aí, muito obrigado. É uma forma de agradecimento minha com vocês aí, beleza? Vamos de boletim tricolor agora. Antes de tudo, queria pedir para vocês inscrevam-se no canal e façam com que a mídia alternativa São Paulina cresça ainda mais. Temas de hoje para vocês aí. Temas de hoje para vocês aí, vamos lá. É... Tem um pouquinho já da escalação de São Paulo Esporte, o que o Dorival... Quarta-feira já tem jogo, né? Então aí, tem live amanhã às 21 e tem live quarta-feira também antes do jogo às 18 horas. Eu tô aqui ao vivo com vocês também, tá? Tem o Casares, enfim, o Casares e Belmonte foram até a CBF, vamos falar um pouquinho sobre isso. Tem a coletiva do o Dorival falando um pouquinho sobre o Alexandre Pato, ele quer um pouco de cautela aí, né? E a escalação aí, possível escalação de São Paulo e Esporte para vocês aí, beleza? Pela Copa do Brasil. Eu já volto depois na vinheta. Primeiro tema para vocês hoje aí, o primeiro tema, ontem a gente discutiu muito em live aí, sobre a roubalheira lá em Itaquera, né? Os corintianos estão comemorando o tabu mantido, né? Eles estão comemorando tudo isso daí, né? Mas é vergonhoso da forma que eles estão comemorando, né? Na realidade, eles devem estar comemorando agora é o Z4, né? Com toda a roubalheira que teve ontem lá em Itaquera, o São Paulo entrou com representação na CBF contra a arbitragem do jogo de ontem e do jogo contra o Fortaleza também. Se vocês pararem para pensar, 2 jogos seguidos do Campeonato Brasileiro, São Paulo foi totalmente lesado. Inclusive, eu vou ler uma matéria para vocês aqui que fala que o São Paulo enviou a representação para a CBF contra as, perdão, as arbitragens do Paulo César Zanovelli da Silva e do Bruno Arleu de Araújo, que apitaram os jogos contra Fortaleza e Corinthians, respectivamente, nas 2 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. O clube juntou os questionamentos sobre as atuações dos árbitros e enviou à Confederação Brasileira de Futebol um documento na tarde desta segunda-feira, tá? Reclamando aí, tá? Nesse documento tinha como fato a reclamação da expulsão do Rodrigo Nestor diante do Fortaleza, que eu também achei um absurdo, e também dos lances polêmicos ocorridos no clássico de ontem, com a marcação de falta em jogada que anulou o gol do Caleri e o pênalti marcado, né, pro Corinthians na disputa entre o Rafinha e o Wesley, né? E aí, ao se sentir prejudicado, São Paulo tratou de se manifestar, enfim, publicamente. Essa diretoria resolveu agir agora, né? Pelo menos resolveu aparecer um pouquinho. O São Paulo precisa recuperar o poder de bastidores. Isso foi perdido ao decorrer dos anos, né? E agora eles estão correndo aí atrás do prejuízo, né? Então, pelo menos incomodar na CBF precisaria fazer. Em relação à arbitragem do jogo contra o Fortaleza, o que eu tenho a dizer a vocês é que é o seguinte, que sim, nós somos prejudicados na expulsão do Rodrigo Nestor, concordo com vocês, mas só que ali não foi tão grave ainda, porque teve 2 escanteios, aí teve 2 lances ali, uma que o Rafael espalmou, outra que bateu no back do São Paulo, que em vez de dar escanteio, o juiz deu tiro de meta, então meio que deu uma compensada. Agora, ontem foi brincadeira, né, velho? O cartão do Beraldo, nada a ver. O pênalti do Rafinha, eu já vi esse mesmo juiz não apitar pênaltis piores. Eu já vi. Eu vou ver se eu separo o lance de lives aí, eu trago pra vocês aí. Isso aí, cara. Aí com toda essa maracutaia que tá acontecendo aí, infelizmente, a gente começa a duvidar das coisas. A gente começa a falar das coisas, a gente começa a duvidar. É uma pena tudo isso, né? Mas isso foi totalmente lesado, São Paulo foi totalmente lesado. Mas em linhas gerais, aí o time de São Paulo acabou que jogando bem,
tá dentro do seu limite, né? O jogo de ontem, tá? E aí quando faz um jogo compacto, que aliás o São Paulo do Dorival é um time mais compacto hoje. É um time que só jogava antes, rolava a bola pelo meio, tentava funilar pelo meio e mesmo com outro time fechando o meio, só jogava pelo meio e não saía, carregava muita bola e não saía nenhuma jogada. Hoje a gente vê o São Paulo dentro das suas limitações, tramitar mais a bola, os laterais passarem com mais confiança. Eu estou sentindo o Caio Paulista dentro das limitações dele, mais tranquilo também, mais confiante também. O Rafinha, dentro das suas limitações da idade, também não está mal. Também não tá mal. Hoje, sem o Igor Vinícius, eu digo que assim, é uma pena o Rafinha já está no final de carreira, porque o passe. Vocês viram o passe que o Rafinha deu pro Michel Araújo, consciente, levantou a cabeça e tocou, né? Pena que ele não é mais novo hoje, mas enfim, a gente vai ter que. Enquanto o Igor Vinícius não vem, o nosso lateral é o Rafinha, né? E em relação às reclamações da diretoria de São Paulo na arbitragem, que aliás o árbitro relatou na súmula, né, xingamentos do Júlio Casares e do Carlos Belmonte também aí, e segundo o árbitro, o Casares ainda foi irônico, dizendo pro árbitro: é isso que vocês queriam, parabéns, né? E foi bem por aí mesmo, né? Então, tá aí a reclamação de São Paulo na CBF, eu acho muito importante isso. Precisa voltar a ter bastidores. O São Paulo precisa voltar a ter bastidores. E isso aí tá voltando a acontecer, né? Falando um pouquinho agora da coletiva do Dorival, o Dorival falou também sobre o árbitro também, ele ainda foi meio irônico ainda e perguntou: cadê o VAR? Tá de folga? O VAR tá de folga? Cadê o VAR? Né? E aí, realmente, no lance do Rafinha, no mínimo, tinha que ter direito do VAR. No mínimo isso aí. E o cartão do Beraldo não precisaria nem de VAR, cara. Aquele cartão não existiu. Aquele cartão foi um dos maiores absurdos que eu vi esse ano no futebol brasileiro, né? Eu ainda continuo muito irritado com tudo isso, né? E o Dorival falou, né? Reclamou que o VAR não tomou atitude, né? Que não chamou, que o VAR não entrou em ação, né? E aí, falando também um pouco sobre o jogo, o Dorival gostou do jogo. E eu gostei, dentro das limitações do São Paulo ainda, eu gostei, tem muita coisa para melhorar, mas eu estou me surpreendendo com o São Paulo nesse início de Campeonato Brasileiro, acho bem importante aí, tá? A forma com que o São Paulo está jogando mais compacto com o Dorival Júnior, né? Eu acho bem importante isso daí, porque nesse início de campeonato a gente precisa pontuar o mais rápido possível, né? Precisa pontuar e tentar chegar nos 40 pontos aí o mais rápido possível, para depois pensar em outras coisas. O São Paulo não vai ser campeão brasileiro, infelizmente, mas eu acho que vai brigar, pelo menos vai tentar brigar. Então, assim, chegar nos 45, ver nos 45 aonde que vai estar, dos 45 já pensa em Libertadores, que de repente vai dar para beliscar, hein? Vamos ver. Se não, o problema é que a gente não tem banco. O problema é esse, né? E aí o Dorival elogiou muito a atitude do time. E eu dentro das limitações, eu falei que eu não vou mais reclamar do time. Eu vou apoiar o Dorival até o final. A gente sabe que o time de São Paulo é limitado, está sendo reformado, foi muito mal construído. E o Dorival tem um trabalho árduo pela frente aí. E a gente precisa apoiar muito ele nessa daí, né? Em linhas gerais, o empate não seria ruim se a gente não tivesse saído ganhando, né? E uma pena que o árbitro atrapalhou, né, a nossa vitória, que ontem sairia com toda certeza. O Corinthians não ameaçou o São Paulo em nenhum momento. Quem ameaçou o São Paulo foi o árbitro Bruno Arleu. Aí é uma piada esse cara aí. E essa representação na CBF tem que ser partida aí para esse cara não apitar mais jogos do São Paulo. Que se apitar, ainda mais se for no Morumbi, ai, esse cara não vai ter vida fácil, viu? E aí o Dorival falou também sobre o Alexandre Pato aí, que ele disse que mantém cautela com o Pato no São Paulo, tá? Que a gente não pode ter pressa, né? E que o atacante está na fase final de transição de uma cirurgia no joelho direito e está próximo de voltar a ser jogador de São Paulo, né? Então, assim, eu vou até ler um trecho de uma matéria que eu vi sobre essa declaração do Dorival para vocês, que ele disse o seguinte, ó, que mesmo com a iminente contratação do Alexandre Pato pelo São Paulo, Dorival Júnior prefere manter a cautela em relação ao atacante que se recupera de cirurgia no joelho,
tá? E tá lá instalado no Refis de São Paulo, tá? Palavras do Dorival Júnior. Nós estamos acompanhando a evolução do Alexandre Pato. Não podemos ter pressa e a diretoria está no mercado. A diretoria sabe o momento para a conversa. Está bem administrado com o Rui Costa, que é o gerente de futebol, Carlos Belmonte e o Muricy, afirmou o treinador após o empate de ontem contra o Corinthians. E que o clube espera uma evolução no quadro clínico do Alexandre Pato para assinar o contrato, tá? Os treinos com bola serão importantes nessa decisão, tá? Que deve acontecer nos próximos dias. Então, nos próximos dias, o Alexandre Pato vai treinar com o elenco de São Paulo como se fosse um teste para ver como que ele vai sair. Se estiver tudo ok, ele vai assinar com o São Paulo, lembrando aí que ele está na fase final de transição da lesão e ele já faz trabalhos no gramado de mudança de direção e alguns leves toques com a bola, tá? E esse processo deve durar aí mais ou menos por mais 2 semanas, tá? Como foi uma cirurgia de joelho, o clube não quer queimar etapas, muito legal. E aí o Dorival diz que ainda é cedo o Pato para analisar o Pato para este momento, que, né? Mas que se tiver inteiro, o Dorival aceita com todo prazer. Aí eu também aceito, o Pato com uma perna só é melhor do que David, por exemplo, né? E aí, beleza, encerrou. O time folgou de manhã, voltou já à tarde, tá? Porque amanhã já viaja de novo, tá? Quarta-feira o São Paulo enfrenta o Sport Recife às 8 horas da noite na Ilha do Retiro, pela Copa do Brasil. A gente vai estar às 6h30 ao vivo com vocês aqui, tá? Amanhã às 21 horas e quarta-feira às 18h30, tá? E aí, uma possível escalação, o São Paulo deve ter 2 mudanças contra o Sport. Vou até olhar aqui para vocês, eu tô lendo aqui um pouquinho. Tô vendo aqui, né, que o provável time de São Paulo contra o Sport deve ser Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo, Caio Paulista, Pablo Maia, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor retornando ao time, Alisson voltando ao time também, Luciano ou Marcos Paulo ou o Wellington Rato e o Caleri na frente. Então hoje a dúvida do Dorival é se ele vai jogar com o Marcos Paulo de titular, ou Luciano, ou o Wellington Rato ao lado do Caleri. Lembrando a vocês que o Wellington Rato já fez aquela posição no Atlético Goianiense também mais avançado e também já fez um pouco de meia. O Rodrigo Nestor volta e possivelmente o Dorival vai estar usando o Alisson. Então, as mudanças importantes aí vai ser a saída do Michel Araújo e até do Wellington Rato para a entrada do Rodrigo Nestor e do Alisson. Queria saber de vocês o que vocês acham aí de tudo isso, tá? Eu não colocaria o Alisson e eu também não colocaria o Nestor, vou deixar para vocês. Mas amanhã às 21 horas a gente vai resenhar um pouco melhor sobre isso. Tem notícia de mercado da bola que eu tô apurando para vocês aí. Pablo Maia pode estar de saída em julho mesmo aí, tá? E com esse dinheiro o São Paulo pensaria em comprar o zagueiro Ferrarese. Vamos ver isso, eu estou buscando informações, eu trago para vocês amanhã às 21 horas, beleza, pessoal? De novo, queria agradecer muito vocês por estarem subindo União Tricolor Paulista. As redes sociais do União Tricolor Paulista estão aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês, meus amigos. Nos encontramos amanhã às 21 horas ao vivo para resenhar já, virando a chavinha um pouquinho, falando de Copa do Brasil, tá bom? E quarta-feira tem o pré-jogo, antes da partida, 6h30 por aí. Ativa o sininho que estaremos ao vivo para vocês, beleza? Grande abraço a todos, fiquem com Deus aí, uma ótima semana. Bora pra vinheta do União Tricolor Paulista. Fui nessa aí, um abraço, boa noite.